Eu quero falar sobre o Salmo 22. O Salmo 22, ele traz um grito de angústia. Alguém que está num sentimento de angústia prolongado porque ele grita dia e noite e a resposta não vem. Ele grita, a voz ressoa, mas parece que Deus está longe porque o alívio não vem. É alguém que se sente abandonado, é alguém que grita: Deus meu, por que me desamparaste? Este salmo de Davi, ele ressoa de forma ainda mais aguda na boca de Jesus Cristo, na sua crucificação. É um salmo profético, é um salmo que nos leva para dentro daquele sentimento que envolveu Jesus Cristo nos momentos finais ali, nos momentos da sua crucificação. E é um salmo que Davi também nos ensina como pastorear nossa alma em tempo de angústia. Ele vai nos mostrando, porque ainda que a fé esteja lutando com um sentimento de abandono, ele continua gritando: Deus meu, Deus meu. É alguém que rasga o coração, mas rasga diante de quem pode responder. E ele começa a trazer à memória, ele vai dizer: Deus, tu és santo em Israel, esse povo te louva porque o Senhor tem respondido, esse povo te louva porque eles clamaram, eles confiaram e o Senhor não decepcionou. Eu faço parte desse povo, o Senhor está no meio de nós. Ele começa a dizer para o coração dele, ele começa a trazer à memória, ele quer deixar bem viva essa imagem de Deus presente, porque o sentimento é de que Deus está longe. E ele então fala, é impressionante que no tempo de angústia, no tempo de sofrimento, os dardos do maligno, né, os dardos inflamados lançados, né, pelo maligno vêm sobre nós através de gente que zomba, como diz o texto do Salmo. Mas como que você ainda crê? Como é que você ainda tem ilusão que Deus te ama? Olha o seu estado, olha a sua situação. E ele continua ali fazendo esse pastoreio de alma, dando esse limite à angústia, apontando para a fé, né? Para a fé no Deus que habita no meio do seu povo. E ele vai dizer: mas eu era uma criança que foi alimentada no seio da sua mãe, e desde que eu sou criança, Deus é meu Deus, ele me trouxe até aqui. Então ele pega essa imagem, né, da fragilidade da criança, da dependência da criança, e lembra de que quando ele não podia fazer absolutamente nada por ele, Deus cuidou, Deus proveu, ele chegou até ali. Mas ele vai dizer, e aí nesse paralelo entre a angústia de Davi e na sua humanidade, a angústia que Jesus Cristo experimentou, Davi vai dizer de touros de Bazã, são touros bem alimentados, as colinas de Bazã têm pastos verdes, né? Então os touros fortes, touros leão e cães me cercam. E a gente, quando coloca isso naquela ambiência, desde o momento em que os fariseus colocaram a mão sobre Jesus, e todo o processo fraudulento e violento, o inferno se levantando contra Jesus, é gente esbofeteando e zombando, dizendo: você não é filho de Deus? Diz quem te bateu na face, é açoite, é cuspe na cara. O texto vai dizer, este salmo vai dizer, né, das mãos transpassadas na cruz, é prego, é dor excruciante, é dor física, é agonia, é coroa de espinho, é zombaria, é gente pegando a roupa de Jesus e lançando sorte como se fosse despojo de guerra. São cães, touros e leão cercando Jesus. Mas Davi termina esse salmo e a história também termina com esperança. Ele pastoreou o coração dele, ele trouxe à memória esse Deus presente, ainda que o sentimento no tempo de angústia seja de abandono, que a gente lute contra isso. Ele pastoreou o coração dele, ele pastoreou a alma dele, e ele termina dizendo: eu vou celebrar no meio do povo o dia, né? Eu ainda vou celebrar o dia
que Deus me visitou na minha angústia, eu vou preparar banquete, eu vou fazer minhas ofertas pacíficas segundo os preceitos da lei, eu vou celebrar, pobre vai comer comigo, porque o pobre precisa de comida e precisa de esperança, e eu vou testemunhar da esperança da qual eu fui alvo, mas vai ter lugar na minha mesa para o rico também, porque o rico precisa saber que ainda que esteja de barriga cheia, tem coisa que a fartura e as boas coisas dessa terra não suprem. É banquete para celebrar Deus no meio do povo, é banquete para celebrar socorro de Deus, presença de Deus, face de Deus, iluminando o seu povo. E ele termina dizendo, e eu vou fazer isso porque isso vai ser testemunho para gerações futuras, para gente que ainda nem nasceu, ele vai dizer, é preciso celebrar os dias em que fomos visitados na nossa angústia, a gente precisa testemunhar, a gente precisa dizer que no dia mau houve socorro, naquele dia em que você achou que não iria suportar, o coração ficou pequeno, as pernas tremeram, o medo veio. Você já deve ter passado por esses dias, mas o socorro veio. Foi dia de aflição, de angústia, mas o socorro veio e a gente precisa testemunhar. Aqueles que temem ao Senhor vão celebrar junto com a gente, vão ser fortalecidos na sua fé. E também a história de Jesus nos mostra que, apesar de toda a humilhação, cães, touros e leões cercando a vida dele, de toda a dor, do grito de Deus meu, por que me desamparaste? Esse Jesus Cristo ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e essa história também termina com festa. O texto diz, de Apocalipse, que hoje nós já celebramos essa vitória. Nós celebramos todos os dias essa vitória. Mas haverá um dia em que vamos celebrar nas bodas do Cordeiro. Essa história também termina em festa. Então, o que eu quero trazer hoje, através da leitura, de passear por esse salmo, é essa perspectiva que a gente não pode perder, de que a angústia, ela de fato tem esse poder de lançar Deus para longe. A gente em angústia, o nosso coração dá esse trabalho para a gente, mas que a gente precisa pastorear, lembrar, falar para a gente do que Deus já fez, de como Ele é Pai, que cuidou de você até agora e cuidou tantas vezes, tantos livramentos, tantas ações de Deus na sua vida. E quando então você experimentar o refrigério, porque Ele vem, você não deixe de testemunhar, para alimentar a fé do povo de Deus, para ser testemunho para gerações futuras. Deus te abençoe.